Olá, amigos. Vamos dar continuidade à aula sobre Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Na aula anterior, nós falamos sobre o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, aquele disposto no artigo 14, e também sobre o crime de disparo de arma de fogo disposto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Na aula de hoje nós vamos tratar exclusivamente do artigo 16, que traz o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no caput, e no seu parágrafo 2º, a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Parágrafo 2º, incluído pela recente Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Ok? Então, o delito em análise, o delito do artigo 16, ele é uma espécie de figura qualificada dos crimes de posse de arma ou porte de arma previsto, porém, em um tipo penal autônomo. Isso porque ele prevê as mesmas condutas dos artigos 12 e 14. No entanto, o que diferencia, o que torna o crime mais gravoso, é o objeto material, ou seja, arma de fogo de uso restrito ou arma de fogo de uso proibido. Aliás, não só arma de fogo, acessórios ou munições de uso restrito ou de uso proibido. Então, a pena maior, nesse caso, ela se justifica em virtude da maior potencialidade lesiva das armas, acessórios, munições de uso restrito ou de uso proibido, que por tal razão, evidentemente, elevam o risco à coletividade. Ok? Então vejam, os senhores, a redação do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, aliás, nova redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Na verdade, o que modificou aqui é que, anteriormente à Lei 13.964, o artigo 16 previa a posse e o porte, tanto de arma de fogo, acessório ou munições de uso restrito, como também de uso proibido. Agora vejam, senhores, que o caput do artigo 16 traz tão somente arma de fogo, acessórios ou munições de uso restrito, tá? Se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido, o crime será do parágrafo 2º, do novo parágrafo 2º inserido pela Lei 13.964 de 2019. Então vejam, senhores, as condutas. O artigo 16 diz o seguinte: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então vejam, as condutas são as constantes no tipo penal, né? E o objeto material aqui, os objetos materiais são armas de fogo, acessórios ou munição de uso restrito, ou seja, aquele de uso exclusivo das polícias e forças armadas. Muito bem. Em se tratando de arma de fogo de uso restrito, o crime configurado é sempre o mesmo, quer seja a posse, ou seja, e nós vimos isso na primeira aula, a diferença entre posse e porte, né? Quer seja a posse, ou seja, a arma estando na residência ou no local de trabalho da pessoa, quer seja o porte, ou seja, na cintura em via pública. Seja posse ou seja porte, se a arma de fogo for de uso restrito, o crime será sempre do artigo 16. Ao contrário, diferente da arma de fogo de uso permitido, em que a posse caracteriza o crime do artigo 12
e o porte caracteriza o crime do artigo 14. Então, vejam bem os senhores, o artigo 16 tutela tanto a posse como o porte. Tanto faz a arma estar na casa do agente, a pessoa não tem o registro, se for de uso restrito, o crime será do artigo 16. Ou a arma estar na cintura do agente sem que o agente tenha o respectivo porte. Se for de uso restrito, o crime será do caput do artigo 16, da mesma forma. Então vejam, senhores, o caput, do artigo 16, ele pune tanto a posse como o porte quando a arma de fogo é de uso restrito. A redação anterior do artigo 16, que vigia antes da Lei 3.964, trazia como objeto material não só arma de fogo de uso restrito, mas também de uso proibido. Então, tanto a arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, como de uso proibido, caracterizava o mesmo crime, caracterizava o crime do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Agora, com a mudança recente, o caput do artigo 16 tutela apenas a posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Se a arma for de uso proibido, nós veremos a sequência, o crime será do parágrafo 2º, que é um crime mais grave ainda. Muito bem. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, né? A conduta é punida somente na modalidade dolosa. Isso quer dizer, o agente portar ou possuir uma arma, acessório ou munição de uso restrito, querendo e sabendo, né? Esse é o dolo. Sabe que está portando e quer portá-lo. Evidentemente que o erro, né? O erro, isso é possível no porte de arma de fogo, o erro exclui o dolo. Né? Por exemplo, alguém carregar uma encomenda sem saber o que tem dentro. Por exemplo, um motoboy que foi contratado para levar um pacote de um local a outro, né? Incide em erro, portanto, excluído o dolo. Por quê? Porque não se admite aqui conduta culposa. A lei não prevê punição por culpa, mas apenas por dolo. Certo? E em se tratando de um crime de mera conduta, a consumação ocorre no momento da ação, independente de qualquer resultado. Não é? Basta o agente possuir ou portar com dolo, ou seja, querendo e sabendo que está possuindo ou portando arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. E a tentativa fica um pouco prejudicada em razão da amplitude do texto legal. Percebam que, da mesma forma que o artigo 14, nós falamos aqui na aula anterior, o artigo 16 também traz um crime de multiplação, né? Ou seja, praticada mais de uma conduta dentro de um único contexto, o crime é um só, mas são muitas condutas. Não é? Então, poderia se admitir aqui, talvez, a tentativa na conduta adquirir. A mesma regra do artigo 14. O agente, no momento em que está adquirindo a arma de fogo, é surpreendido, flagrado pela polícia, que, por circunstâncias alheias à sua vontade, então, não consegue adquirir o objeto. Né? Então, somente nessa hipótese, somente na conduta adquirir, poderia se vislumbrar uma tentativa. As demais condutas são todas condutas, aliás, todas são condutas, todas são ações de mera conduta, né? Basta o agente praticar independente de qualquer resultado, então fica muito difícil a demonstração de tentativa. Portanto, a meu ver, a nosso ver, a única possibilidade de se vislumbrar a tentativa seria mesmo na conduta adquirir. Muito bem. A pena de reclusão de 3 a 6 anos, vejam os senhores. Pena muito mais grave do que a prevista tanto no artigo 12 como no artigo 14, respectivamente. Não é? Muito bem. A Lei 3.964 de 2019 incluiu o parágrafo 1º. Na verdade, ela repete as condutas já previstas no parágrafo único original do artigo 16. O artigo 16 originalmente trazia um parágrafo único com condutas equiparadas. Como o legislador
incluiu uma qualificadora, e esta qualificadora vem no parágrafo do caput, então ele teve que mudar o parágrafo único para o parágrafo primeiro, né? E incluiu o parágrafo segundo, trazendo uma qualificadora. Tá? Então, vejam, senhores, que o parágrafo primeiro traz condutas equiparadas ao caput, ou seja, que submete o agente às mesmas penas, mas são as mesmas condutas já previstas anteriormente pela Lei 10.826. O que a Lei 13.964 de 2019 modificou foi a numeração do parágrafo, que era único, virou parágrafo primeiro. Então vejam, senhores, nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. São condutas voltadas a impedir a identificação da arma de fogo ou do artefato. Tá? Artefato, nesse caso, explosivo, controlados pelo Exército. Vejam, senhores, essas condutas que impedem a identificação, impedem por um motivo razoável, né? Então, em verdade, a arma aqui nem precisa ser de uso restrito ou proibido. Mesmo que a arma seja de uso permitido, aquele que suprime a identificação dela responde pelo crime do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1. Então aqui tanto faz a arma seja de uso permitido ou restrito. Né? O que se pune com uma gravidade é a supressão da identificação da arma, tornando-a então uma arma clandestina, evidentemente. Não é mesmo? Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer meio induzir a erro a autoridade judicial, perito ou juiz. Percebam que esse tipo penal incriminou atos preparatórios que se tornaram equivalentes ao crime consumado, não é mesmo? Aquele que modifica a arma no intuito de torná-la equivalente à arma de fogo de uso restrito ou proibido, de torná-la mais potente, por exemplo, serrando o cano, né? Independente da qualidade da arma, da natureza da arma, seja de uso permitido ou não, ou proibido ou restrito, na verdade, ela será de uso permitido, que se potencializa para uso restrito, ou será de uso restrito que se potencializará para uso proibido, né? Na verdade é essa, mas qualquer modificação nas suas características visando torná-la mais potente, né? Caracteriza o crime do inciso 2. E a segunda parte do inciso 2 traz uma espécie de fraude processual, que em face do princípio da especialidade prevalecerá sobre a fraude processual prevista no artigo 347 no Código Penal. Então, quando a fraude processual tiver como objeto arma de fogo, né, o crime será do inciso 2 do parágrafo 1º e não o crime de fraude do artigo 347 do Código Penal, que é a regra geral, né? Então, dificultando ou qualquer modo induzindo a erro autoridade policial, perito juiz. O sujeito, por exemplo, muda a identificação da arma, muda uma característica da arma com o intuito de enganar a perícia, com o intuito de enganar o juiz ou a autoridade policial. Uma fraude processual. Esta fraude processual, que traz como objeto material a arma de fogo, ela caracteriza o crime do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 16 e não o crime do artigo 347 do Código Penal, que traz a fraude processual em geral. Por quê? Porque lei especial prevalece sobre geral, o princípio da especialidade, não é mesmo? Muito bem. Inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui o objeto material não é mais arma de fogo, nem acessório ou munição. Aqui o objeto material
é artefato explosivo ou incendiário, exemplo de dinamites. Né? Precisa de autorização específica do Exército para adquirir, enfim, possuir esses materiais explosivos. Não é aquele que o possui sem autorização legal, sem a respectiva autorização do Exército, pratica o crime do inciso 3. Tá ok? Mas e se, eventualmente, esse artefato explodir? Bum! Explodiu. Vejam, senhores, que o crime do inciso 3 é um crime de perigo, não é? O perigo se mantém enquanto nada ocorre. O perigo se mantém enquanto não se tem uma ação de resultado. Agora, evidentemente que se explodir, o crime será do artigo 253 do Código Penal. Ou melhor, 250 ou 251. Na verdade, o 253, me perdoem os senhores, o 253 ele foi revogado, porque o 253 do Código Penal ele traz o mesmo crime. Então, em face do princípio da especialidade, ele foi revogado. Prevalecerá o crime do inciso 3. Agora, se eventualmente, aliás, o 253 ele continua em vigor somente em relação a gases tóxicos ou asfixiantes, tal como, por exemplo, o gás de pimenta. Então, o inciso 3, primeiramente, do parágrafo 1º do artigo 16, ele revogou o artigo 253 no que se refere a artefatos explosivos, mas continua vigente o 253 no que se refere a gases tóxicos ou asfixiantes. Agora, voltando ao nosso exemplo, caso ocorra a explosão, agora sim, me perdoem os senhores, BUM! Expondo a perigo concreto um número elevado e indeterminado de pessoas, estará configurado aqui um crime de incêndio ou explosão, artigos 250 ou 251 do Código Penal. Ora, mas alguém vai dizer, o artigo 250 e o 251 trazem penas menores, eles não podem prevalecer sobre os crimes de maior gravidade. Acontece que os crimes de dano prevalecem sobre os crimes de perigo, porque os crimes de dano têm mais gravidade do que os crimes de perigo, independente da pena imposta. E não só isso, porque o perigo subsiste enquanto não existe o dano. No momento em que ocorre o dano, o perigo deixou de existir. Assim, o crime de perigo deixou de existir. Porque o crime de perigo, ele se caracteriza pelaquela situação de perigo. Se essa situação de perigo deixa de existir porque ocorreu um dano, prevalecerá, evidentemente, o crime de dano. Não é mesmo? É o que ocorre aqui. Então, ainda que os crimes dos artigos 250 e 251 do Código Penal tenham penas inferiores, estes prevalecerão se ocorrer o incêndio ou a explosão. Porque o crime de dano prevalece sobre o crime de perigo. Por quê? Essencialmente porque o perigo deixou de existir, ele desapareceu. Ocorreu um resultado danoso. Muito bem. O inciso 4 traz a conduta de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Da mesma forma que o inciso 1, aqui também se tutela arma de fogo com o sinal identificador raspado, suprimido ou alterado. Qual é a diferença? A diferença é que no inciso 1 se pune aquele que suprimiu a marca, o sinal identificador. Aqui se pune aquele que porta uma arma de fogo com a marca já suprimida. Normalmente, a investigação não chega à conclusão de quem suprimiu. Normalmente, a situação mais comum é que alguém seja flagrado com a arma com a identificação raspada. Nesse caso, na maior parte das vezes, as pessoas os agentes são denunciados pelo inciso 4. É o que nós vemos na vida prática, o que nós vemos no dia a dia
forense. Tá ok? Mas seja arma de fogo de uso permitido ou restrito, o crime será do inciso 4. Se a arma estiver com o sinal identificador raspado. Né? A diferença, repito, é que o inciso 1 tutela a conduta de quem raspou e o inciso 4 tutela a conduta de quem foi flagrado com a arma já com o identificador raspado. Então, João raspou e José circulou com a arma com a identificação raspada. Né? João responde pelo inciso 1 e José pelo inciso 4. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Muito bem. Este inciso, ele derrogou o artigo 242 do Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 242 do ECA, ele só continua aplicável em relação a armas de outra natureza que não sejam armas de fogo, porque o Estatuto do Desarmamento só tutela arma de fogo. Tá? Então, armas de outra natureza, por exemplo, se entregar uma arma branca para uma criança ou adolescente, o crime será do artigo 242. Agora, se a arma for de fogo e envolver criança e adolescente, independente da característica da arma, seja arma de uso permitido, restrito ou restrito, o crime será do inciso 5, tá ok? Muito bem. Por fim, o inciso 6, produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar de qualquer forma, munição ou explosivo. Não é? Então, vejam, produção, recarregamento, reciclagem de munição ou explosivo. Né? Indústria caseira, né, que recicla munição, que recarrega munição, que faz explosivo, ou adultera de qualquer forma, para torná-la mais potente, ou enfim, de qualquer modo. Tá ok? Então, essas condutas caracterizam o crime do inciso 6, independente da natureza, ser de uso permitido ou de uso restrito. Então, vejam, senhores, que o parágrafo 1º traz figuras que se equiparam ao crime do caput do artigo 16, ou seja, que submete o agente às mesmas penas. E apesar da redação dada pela Lei 13.964 de 2019, as condutas são exatamente as mesmas do texto original, ou seja, aquelas originalmente previstas na Lei 10.826 de 2003, tá ok? Muito bem. Dando continuidade, ainda tratando do artigo 16, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor este ano, dia 23 de janeiro de 2020, trouxe uma qualificadora. Lembro os senhores que eu falei que originalmente o caput do artigo 16 previa como objeto material arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito e também de uso proibido. A Lei 3.964 mudou a redação do caput do artigo 16, trazendo como objeto material somente arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito e mantendo as mesmas penas. Mas, se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido, o crime não será mais no caput do artigo 16, e sim no parágrafo 2º do artigo 16, que traz pena de reclusão de 4 a 12 anos. Olha a gravidade do crime. Se as condutas descritas no caput no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Tá? Então vejam, senhores, que se trata aqui, portanto, de uma novatio legis impejus, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, não podendo retroagir para prejudicar o acusado. Tá?
as penas do parágrafo 2º, o crime do parágrafo 2º só atinge aquele que praticou a conduta a partir de 23 de janeiro de 2020. Aquele que praticou a conduta antes, ou seja, submeterá as penas do caput do artigo 16. Tá bem? Outra coisa importante, a mesma lei, a Lei 13.964 de 2019, passou a considerar a conduta do parágrafo 2º como hedionda. Tá ok? Então, pela Lei 13.964 de 2019, é crime hediondo o parágrafo 2º do artigo 16. Agora, nós temos aqui uma questão para se interpretar, né? Em 2017, mais precisamente a Lei 13.497 de 2017, incluiu no rol de crimes hediondos o crime do artigo 16 e suas condutas equiparadas, né? Então vejam, senhores, que a Lei 13.497 de 2017 incluiu na Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido como hediondo. No entanto, a Lei 13.964 de 2019 revogou o dispositivo anterior e passou a prever como hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Está, assim, expressamente previsto na Lei 8.072 de 1990, vejam lá os senhores, a Lei de Crimes Hediondos. Portanto, a Lei 13.964 de 2019 deixou de considerar hediondo o crime do caput e do parágrafo 1º, se a arma for de uso permitido ou restrito, passando a considerar hediondo tão somente o crime do parágrafo 2º do artigo 16. Isso quer dizer que aqueles que praticaram o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito depois da vigência da Lei 13.497 de 2017 serão atingidos por uma novatio legis in melius, né? Verão a retroatividade da lei mais benéfica e, portanto, não se submeterão mais às consequências penais e processuais penais mais gravosas impostas pela Lei de Crimes Hediondos. Ou seja, se alguém, por exemplo, estiver cumprindo pena por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito por crime praticado depois da vigência da Lei 13.497 de 2017, portanto, submetido às regras de crime hediondo, esse será beneficiado. Ao invés de progredir, por exemplo, com 40% ou 60% da pena imposta, pela lei de execução penal atual, né? Progredirá com 16% da pena ou 1/6 da pena pela lei anterior. Tá? Isso é uma modificação importante que atinge as pessoas condenadas por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito entre 2017 e 2020, início de 2020, né? Aqueles que praticaram antes da Lei 13.497 de 2017 já não submetiam mais à Lei de Crimes Hediondos, mas aqueles que praticaram depois da Lei 13.497 de 2017 até 22 de janeiro de 2020, estes serão beneficiados com consequências penais e processuais penais menos graves, porque o crime deixou de ser hediondo. Ok? É isso. Na próxima aula nós falaremos sobre comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, causas de aumento e diminuição, liberdade provisória e muito mais. Obrigado.